Pela graça de Deus, mais um tempo juntos, com a palavra de Deus aberta. Seja muito bem-vindo nesta manhã de domingo, todos. E é um privilégio que nós temos de poder abrir a palavra de Deus e poder pensar com Deus nessa manhã. E com certeza Deus falará aos nossos corações por meio da sua palavra, alimentando a nossa fé. Amém? Se você pode, por favor, abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 59, Isaías 59, e vamos orar. Precioso Pai, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia, por essa manhã, obrigado por sua presença conosco. Te agradecemos pelo privilégio que temos de poder abrir sua palavra e alimentar a nossa fé. Fale conosco nessa manhã, ó Pai, em nome de Jesus. Jesus vai de encontro das nossas necessidades, suprindo-as em nome de Jesus, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome. Te amamos, te adoramos, te damos a honra, a glória e o louvor, agora e eternamente. Amém. Amém? Nós continuamos orando por Israel, pela paz de Jerusalém, esse conflito, essa guerra entre Israel e Irã. Nós pedimos a Deus proteção especial para Jerusalém e que Deus possa fazer a obra que Ele tem e está fazendo, tem de fazer e está fazendo no povo judaico nesse domingo e na nação de Israel. Nós oramos pela paz de Jerusalém em nome de Jesus. Amém? Ok, amados. Isaías 59, vamos falar um pouquinho sobre esse capítulo de Isaías 59, como introdução a essa mensagem desta manhã de domingo. É interessante para nós aqui que Deus trata o seu povo que tinha afastado da sua presença. E Deus, ele promete restauração, promete estar com o povo, e o povo estava um pouco desviado naquele tempo. Aqui no versículo 1 está escrito: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Olha, Isaías, o profeta, já começa falando, olha, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Deus, ele tem prazer em ouvir o clamor do seu povo. Deus tem prazer de ouvir a voz de cada um de nós. E a sua mão está estendida para cada um de nós. Aqui, naquele tempo, Deus estava com as suas mãos estendidas para Israel e continua hoje, porque Israel é um povo separado para Deus, e quando a igreja for retirada, Deus volta a tratar diretamente com a igreja, com Israel, perdão. Mas aqui interessante, nem a mão do Senhor, nem o seu ouvido estava fechado, de modo que não poderia salvar o seu povo das suas próprias astúcias, quando estes clamaram a ele. No entanto, é interessante para nós pensarmos hoje, os pecados e iniquidades do povo estavam fazendo separação e faz separação, de modo que o Senhor não estava ouvindo o clamor. Não poderia ouvir o clamor do seu povo que estava afastado da presença de Deus. Nem o seu braço poderia agir. Sabe, quando nós pensamos assim, que Deus não poderia ouvir porque o povo estava pecando, estava afastando de Deus. Deus não poderia salvar o seu povo naquele momento. Deus pode, mas o que estava impedindo eram as transgressões do seu povo. E nós sabemos que as transgressões nos afastam do Deus vivo. Provérbios trata disto. E aqui
e o profeta Isaías fala sobre isso. Por exemplo, Jesus disse em Mateus 58, 13 e 58, Jesus disse que não poderia fazer muitos milagres em determinada cidade por causa da incredulidade do povo. Por causa da incredulidade do povo. Mateus 13, 58. Então, sabe, aqui é interessante, porque a permanência do povo de Deus no pecado o havia separado dele, de modo que Deus não estava, sabe, naquele momento, pronto para salvar o seu povo por causa da iniquidade do povo. Não porque Deus não fosse capaz, porque Deus pode qualquer coisa. Pelo contrário, por causa do próprio povo que preferia o pecado ao arrependimento. O povo estava errando o alvo diante de Deus. No versículo 4 a 6, aqui, olha, você vê que interessante. No versículo 2 Deus fala, as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que vos não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentira, e a vossa língua profere maldade. No versículo 4 a 6, ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade, confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. É sério. Os pecados do povo afastou o povo de Deus. A justiça não era invocada com a retidão. A verdade não era pleiteada, mas preferiam confiar na vaidade e construírem mentiras. E assim concebiam o mal e davam à luz a iniquidade. Sério? Tiago 3, 3 a 12 fala sobre isso. A língua, pequeno órgão, mas pode causar uma grande fogueira. Poderá ser usada para impedir a obra de Deus aqui na terra. Conflitos do dia a dia, a maioria tem como origem uma palavra, uma frase, um comentário, uma fofoca. Sabe, aqui interessante porque Isaías 59, essas pessoas ímpias haviam quebrado as leis de Deus sem qualquer preocupação. Nós estamos falando de algo muito sério nessa manhã de domingo, porque Deus está com as suas mãos estendidas e muitos de nós estamos soltando as mãos de Deus e andando no nosso próprio caminho, e o final desse caminho é morte. Provérbios 16 fala sobre isso. Em Provérbios capítulo 1, versículo 16, Provérbios capítulo 1, versículo 16, está escrito, Provérbios capítulo 1, versículo 16, está escrito, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Suas ações eram motivadas pela impiedade que havia no coração delas e resultavam em discórdias e caos. Em Provérbios 3, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e fizeram inúteis diante de Deus. No versículo 15 a 17 de Romanos 3, no versículo 15 a 17 de Romanos 3 está escrito, são seus pés velozes para derramarem sangue, como está escrito em Provérbios 1,16. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Se extraviaram e fizeram inúteis diante de Deus. Ninguém mais se importava com o direito, nem com a justiça.
sendo que a verdade foi deixada para andar sozinha pelas ruas, totalmente cambaleante e tropeçando pelas ruas. Nem ela nem a equidade poderiam entrar. A verdade desfalecia e os que aventuravam a desviar-se do mal arriscavam-se a serem despojados. Isto foi visto pelo Senhor, que acabou trazendo-lhe grande desgosto. Desagradou-se Deus em extremo de não haver justiça. Está aqui no capítulo 59 de Isaías, versículo 13 a 16. Vou ler para os irmãos. Como o prevaricar, o mentir contra o Senhor, o retirarmos-nos do nosso Deus, o pregar opressão e rebeldia, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Assim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou ou não haver justiça. Está vendo? Que capítulo é esse de Isaías 59 para nós nessa manhã? Né? Sabe, o povo estava deixando a palavra de Deus de lado. Estavam confiando nos seus próprios pensamentos. E não tinha justiça. A verdade andava tropeçando pelas praças. Ninguém parava para ouvir a palavra de Deus. E Deus, com as suas mãos estendidas, com os seus ouvidos abertos para ouvir o clamor do seu povo. Mas o povo desprezaram. Isaías 65, versículo 2. Isaías 65, versículo 2. Estendi a mão todo dia a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos. Foi o que eu acabei de falar. Deus disse, estendi minha mão todos os dias a um povo rebelde, um povo que decidiu andar pelos seus próprios caminhos. Oh, amados irmãos, é importante para nós entender que o profeta Isaías foi o profeta pré-exílio, né? E provavelmente seu ministério foi mais ou menos 690 a.C. Logo depois dele, Jeremias foi levantado, mais ou menos em 627 a.C. Então, Isaías dá ênfase sobre a restauração de Israel naquele momento. O povo não estava dando ouvido à palavra de Deus. O povo não estava ouvindo a palavra de Deus. E hoje, nós estamos aqui, dia 15 de junho de 2025, no tempo da igreja de Laodiceia. O povo de Deus tem deixado de ouvir a palavra de Deus para ouvir outros pensamentos que vêm do mundo, que os fazem naufragar na fé. É uma verdade no nosso tempo. Muitos de nós estamos deixando a palavra de Deus de lado para ouvir motivações vindas do mundo, para ouvir promessas vindo deste mundo, palavras agradáveis, quando a palavra de Deus está sendo deixada de lado. E é tão importante para nós dar ouvido à palavra de Deus. Ezequiel capítulo 2, olha que Deus mostrou para Ezequiel e deu a Ezequiel. Ezequiel capítulo 2. Vamos lá, se você pode abrir lá comigo. Ezequiel capítulo 2, versículo 8 e 9. Deus disse, tu, ó filho do homem, ouve o que eu digo
ouve o que eu te digo. Não te sujas como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Eis que a mão do Senhor estava estendida para mim, e nela a palavra de Deus, a palavra do nosso Deus. Amados irmãos, aqui está algo que aplica às nossas vidas neste momento. Quando não damos importância ao ouvir a palavra de Deus, correremos um certo risco de desviar ou até mesmo de achar que está tudo bem na vida cristã natural. Sem Deus. Jeremias também recebeu um chamado de Deus para profetizar, pregar a palavra de Deus, mas o povo decidiu não dar ouvidos. Em Jeremias capítulo 1, versículo 11, está escrito: veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu? Jeremias respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus vela por sua palavra para cumprir. Olha, o povo não iria dar crédito à palavra de Jeremias. O povo decidiu não ouvir a palavra de Deus. Em Jeremias capítulo 13 a 15, o povo estava morrendo. O povo ia na cisterna buscar água, não tinha água. Nas praças tinha cadáveres. Tinha uma confusão em Jerusalém. O povo estava morrendo. Mesmo assim, não dava ouvido à palavra de Deus. Jeremias capítulo 15. Jeremias capítulo 15. Olha lá comigo. Jeremias 15. Versículo 16. Está escrito: achadas as tuas palavras, logo as comi, as tuas palavras. Me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Ó Senhor Deus dos exércitos. Achadas as tuas palavras, as comi. Hoje nós estamos aqui ensinando a palavra de Deus. E muitos de nós não estamos dando valor à palavra de Deus. Deus está com as suas mãos estendidas para nos segurar, para que nós possamos segurar firmemente na mão de Deus e não soltar. Mas muitos de nós estamos andando no nosso próprio pensamento. Largamos, muitos de nós, as mãos de Deus e andamos no nosso próprio caminho, assim como o povo naquela época de Isaías e Jeremias. Aqui nesse contexto tudo, lembramos de Isaías capítulo 5, né? Quando o povo literalmente não estava dando ouvido à palavra de Deus, desprezaram a palavra do Santo de Israel, em Isaías capítulo 5, versículo 24b. Com tudo isso, não se aplaca a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Isaías 5, versículo 25. Deus continua com as suas mãos estendidas. Aí aconteceu o quê? Veio o cativeiro, Babilônia. Nabucodonosor levou cativo Israel para a Babilônia. Sofrimento, mais sofrimento. E Salmo 137, que é uma música muito famosa e que muitos de nós conhecemos no passado, fala do que o povo de Israel estava sendo levado para a Babilônia, perto dos rios da Babilônia. Os pais viam suas filhas virgens sendo estupradas pelos soldados babilônicos, sofrendo acorrentados, ainda era obrigado a cantar músicas que agradavam aos soldados babilônicos.
cantar canções alegres, mesmo tendo todo o sofrimento de serem levados acorrentados junto aos rios da Babilônia. O povo não tinha acesso à palavra de Deus. Por isso, quando Neemias e Esdras voltaram do cativeiro, eles acharam uma cópia da palavra de Deus e leram. O povo chorou. O povo estava tendo o primeiro acesso à palavra de Deus. Em Neemias, capítulo 8, versículo 10. A alegria do Senhor é a nossa força. Deus se alegra quando damos ouvido à sua palavra. E é isso que alimenta a nossa fé e nos faz fortes no dia a dia, segurando firmemente nas mãos do Senhor e não a soltando para nada. Deus tem um plano para as nossas vidas neste momento. Isaías 59, volta lá Isaías 59, vamos continuar aqui. Os israelitas não tinham condição de corrigirem a si mesmos, pelo que foi necessária a intervenção de Deus em seu socorro. Se não fosse Deus mediar em seu favor, eles teriam sido sucumbidos totalmente. Por isso que Deus se maravilhou de que não houvesse um intercessor, sendo necessário então o próprio braço do Senhor trazer-lhe salvação e a sua própria justiça o sustentar. Isaías 61, versículo 1 a 3 está escrito. No versículo 16, de Isaías 59, viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Em Isaías 61, versículo 1, que nós conhecemos muito, que é uma profecia que cumpriu na pessoa de Jesus Cristo, versículo 1 a 3, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Essa profecia se cumpriu literalmente na pessoa de Jesus Cristo. Quando ele foi convocado para ler Isaías, lá na sua terra, na sinagoga, ele leu e logo depois eles tentaram matar Jesus, querendo jogá-lo de um penhasco, ele saiu entre o meio do povo e saiu daquele local. Deus está de mãos estendidas para cada um de nós neste exato momento. Ele inclina a cabeça para nos ouvir. Em Salmos capítulo 43, Salmos 43, versículo 4 a 5 está escrito. Salmos 43, versículo 4 a 5. Está escrito: então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei. Ó Deus, Deus meu, porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A ele, meu auxílio e Deus meu. Ó, porque estás abatida, ó minha alma? Porque te incomodas dentro de mim? Sabe, podemos chegar hoje e agora diante do trono da graça, pelo novo e vivo caminho, o sangue de Jesus, e colocar diante dele tudo que está nos incomodando, e aqueles que estão afastados da presença de Deus, podem simplesmente chegar diante do trono e confessar, sacudir sua poeira, a poeira do corpo, e andar em novidade de vida, como
está escrito em Romanos 6, versículo 4. Hoje e agora, Deus nos dá um novo começo, uma nova oportunidade para andarmos na sua presença, para ouvir a sua voz, para segurar firmemente nas suas mãos e não soltar de hipótese alguma. Aconteça o que acontecer, seguremos firmes na mão do Senhor, porque aqui teremos auxílio, teremos refúgio, teremos provisão, teremos graça, teremos misericórdia, teremos o amor incondicional, teremos, sabe, o cuidado daquele que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Segure firmemente na mão de Deus, não solte, não solte. Essa é a nossa alegria, mesmo que estamos hoje com nossa alma abatida. Não iremos nos perturbar, mas confiar em Deus. Vamos exaltar o seu nome, vamos esperar na sua intervenção. Deus é poderoso para mudar nossa sorte diante dos nossos olhos. Ele disse, através de Jeremias 29, versículo 11 a 13, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então passareis a orar-me, me invocareis, e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, e farei mudar a vossa sorte, diz o Senhor. Quando em Mateus capítulo 14, abre lá comigo, Mateus 14, só para a gente, chegando aqui no final da mensagem, Mateus 14. Quando Pedro foi convidado para andar sobre as águas, ele focou em Jesus Cristo. Aqui em Mateus capítulo 14. Quando Pedro foi convidado para andar sobre as águas, ele focou em Jesus Cristo. E começou bem uma experiência incrível para ele naquele momento. Porém, ele perdeu o foco em Jesus. Ele tirou seus olhos de Jesus e começou a naufragar. Pensa comigo, muitos de nós começamos bem a nossa vida cristã, focando em Jesus Cristo, nos nossos desejos, nos nossos pensamentos, buscando ao Senhor, indo para a escola bíblica, fazendo o que Deus nos chamou a nos fazer, contribuindo, evangelizando, fazendo tudo que Deus chamou-nos a fazer. Nós estamos focados em Jesus, estamos bem, caminhando sobre as águas, mas muitos de nós tiramos os olhos do Senhor, como aquele contexto todinho de Isaías 59. Muitos de nós largamos a mão de Deus e achamos que ainda estamos segurando quando nós estamos andando nos nossos próprios pensamentos. E afundando, naufragando na fé. O que vence este mundo tenebroso é a nossa fé. 1 João capítulo 5, versículo 4. E muitos estão vivendo derrotados na vida cristã, porque não estão alimentando a sua fé com a palavra de Deus. Ezequiel disse, Deus estendeu sua mão para mim, e na sua mão estava o rolo. Estava a palavra de Deus, e eu as comi. Jeremias disse, olha, achadas tuas palavras, logo as comi. E nós estamos aqui hoje, ouvindo a palavra de Deus, e muitos estão assim, para com a palavra de Deus, porque largaram as mãos do Senhor e estão andando seus próprios pensamentos. Estão naufragados na fé, perdidos neste mundo tenebroso. Oh, amados irmãos, aqui em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14. Versículo 28 em diante está escrito. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor,
manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Olha, muitos de nós nessa manhã têm largado a mão do Senhor. Perdemos o foco em Jesus. Estamos afundando ou já afundados, naufragados da fé. Jesus está com a mão estendida. Sabe, se você e eu gritamos, socorro, Senhor, volte para o Senhor, volte para Ele. Segure firmemente na mão do Senhor de novo. Ele vai te erguer e vai colocar você no barco de novo. Volte para o Senhor. Não ande nos seus próprios pensamentos. Desviado, volte para o Senhor. Jesus está com as suas mãos estendidas. Olha, aqui está algo muito importante para nós entendermos nessa manhã. Não podemos perder nosso foco em Jesus. Senão, correremos o risco de naufragar na fé e ficarmos como os judeus de Isaías 59. Fofoqueiros, não buscavam a justiça. Isaías 59. Não buscava a justiça. A verdade perambulava pelas ruas. E aqueles que queriam andar na verdade eram confrontados. Se não fosse as misericórdias do nosso Deus, o povo teria perecido. Não só naquele tempo, como também no cativeiro. Por isso Deus interviu, por isso Deus agiu, por causa das suas misericórdias. Mesmo não tendo ninguém para auxiliar, Deus fez acontecer. Foi o mesmo que Ele fez por cada um de nós. E em Jeremias 31, versículo 3, o povo estava no cativeiro adorando a ídolos. E Deus os viu de longe e os amou com amor eterno. De longe viu o Senhor, porque eles não seguraram firmemente na mão de Deus. Estavam adorando ídolos na Babilônia. E Deus os viu de longe e os amou com amor eterno. Este foi o mesmo princípio para conosco. Estávamos sem Deus e sem esperança no mundo. Efésios 2:12. Deus nos viu de longe por meio de Jesus Cristo na cruz. Ele nos amou com amor eterno. Fomos atraídos à cruz do Calvário. E o sangue de Cristo nos purificou, nos perdoou. Somos filhos de Deus, membros da sua família e parte do seu povo. Não vemos muitas coisas acontecendo na nossa vida, mas sabemos que Deus está trabalhando em nós. Então não vamos perder oportunidades que Deus nos dará para clamar, para agarrar em suas mãos e seguir em frente. Jeremias 33, versículo 3 e 4, parte A. Deus disse, invoca-me e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, o nosso Deus. Invoca-me. Pedro gritou por socorro. Jesus estendeu suas mãos e o socorreu. Aleluia. Este é o nosso Deus. Neste dia em que a pergunta para nós é, em que nós estamos segurando? Talvez em alguma mágoa do passado, talvez um sonho não realizado, um trabalho frustrado, um relacionamento que fracassou. O que nós estamos segurando? Neste momento, as mãos do Senhor estão estendidas para cada um de nós. Vamos agarrar a elas ou vamos continuar batendo o pé, achando que o problema não somos nós e sim os outros? Decida com Deus.
Ele está pronto para te ouvir. Ele te segura pela mão. Ele irá te edificar de novo e te fazer uma bênção em suas mãos. Isaías capítulo 41, versículo 13. Eu gosto muito desse versículo. Elane já sabe de cor, de tanto eu falar no ouvido dela. Isaías 41, versículo 13. Deus disse: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Não tenha medo que eu te ajudo. Deus tomando-nos pela mão direita, segurando, e nós segurando firmemente na mão do nosso Deus, por meio de Jesus Cristo. Nós ouvimos a voz do Senhor dizendo, não tenha medo, eu te ajudo. No versículo 10, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Salmos 89, 13. A mão do Senhor é poderosa. 89, 13. Está escrito: o teu braço é armado de poder, forte é a tua mão e elevada a tua destra. Essa mão forte, esse braço firme, está estendido para cada um de nós nessa manhã. Segure na mão de Deus pela fé, em nome de Jesus. Não solte, volte para Deus e Ele vai nos guiar dentro da sua vontade para as nossas vidas. Salmo 50, versículo 15, está escrito, no dia, Salmo 50, versículo 15, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Salmos 30, versículo 5, o teu favor dura a vida inteira, o choro pode vir pela anoitecer, mas a alegria vem pela manhã, porque estamos segurando firmemente na mão do nosso Deus. Não solte a mão do Senhor, em momento algum, em momento algum. Não solte a mão do Senhor. Jesus disse, tudo que pedi ao Pai em meu nome, eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Pense sobre isto. Isaías 59, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Pense sobre isso, sobre essa mensagem. Volte para Deus, segure firmemente nas suas mãos, não solte, ande na sua presença, e você vai ver que o nosso Deus não falha. Você vai experimentar as impossibilidades da sua vida tornando possíveis diante dos seus olhos, porque Deus é poderoso para mudar nossa sorte diante dos nossos olhos. Amém? Se você está nos assistindo nessa manhã e ainda não tem certeza da sua salvação, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Sabe? Entregue a sua vida a Jesus Cristo pela fé. Paulo disse, com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Sabe? Se você gostaria de ter essa vida eterna, ore comigo agora. Onde você está e como você está, fala assim, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio, Senhor, que o Senhor ressuscitou no terceiro dia e um dia muito em breve voltará para nos buscar. Eu confesso o seu nome, Jesus, como meu Senhor e Salvador pessoal. Entre no meu coração e me salva. Me dê um novo começo, uma nova vida, uma nova esperança. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez, a palavra de Deus fala que nova criatura é. As coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, 17. 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13, fala que você tem a vida eterna.
Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, por favor, entre em contato comigo, seja pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram, ou aqui presencialmente. Pastor, eu orei contigo. Eu terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Sigamos em frente essa semana, segurando firmemente na mão do Senhor. E não solte para nada. Porque Deus está fazendo um trabalho maravilhoso em nossas vidas. E nós vamos experimentar qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para cada um de nós. Porque seus braços fortes estão estendidos, sua mão firme está disponível para que nós possamos segurá-la e seguir essa semana mais que vencedores. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém.